assim, no questão de empresas, extintores, essas coisas, como que é feito o trabalho do bombeiro? O Corpo de Bombeiros ele faz uma vistoria anual em todas as empresas cadastradas dentro do município. E nesta vistoria, logicamente, como o próprio nome diz, o bombeiro vai averiguar se ela cumpre o que diz, o que normatiza o Código de Prevenção de Incêndios. Então, se ela tem os extintores de forma adequada, quando necessário, se ela possui a rede de hidrantes, isso logicamente para empresas de médio a grande porte, saídas de emergência e assim por diante, todos os meios necessários para que as pessoas possam transitar em segurança e, caso ocorra um incêndio, elas tenham forma segura de evacuar desse local e também de dar cabo desse incêndio enquanto ele ainda é um princípio de incêndio. Comandante, subcomandante, o que é mais importante nisso tudo? Primeiro, a conscientização das pessoas. Né? Então, o empresário, principalmente do empresário, ele tem que estar consciente de que ele deve ter o sistema de preventivo dentro da sua empresa, seja ele um extintor, porque a norma ela vai dizer a quantidade de extintores, qual é o sistema que a pessoa deve ter. Então, cumprindo a norma, que seja um extintor, esse extintor deve estar em dia, ou seja, ele não pode estar com a recarga atrasada, e em condições de utilização, deve estar colocado na parede, no local exato, exposto, né? Não pode estar atrás de mobília, não pode estar num canto escondido, ele tem que ficar pronto para o emprego. Então, o principal de tudo isso é a conscientização do empresário. O empresário do que deve ser feito, como fazer, na hora que tiver que utilizar, já está sabendo. Exatamente. De tudo, né? Questão de materiais, tem as classes, né, dos materiais que são utilizados, ou na forma de incêndio, essas coisas. Os incêndios eles são classificados em classe A, B e C. Classe A são aqueles incêndios em materiais sólidos. Classe B, de uma forma geral, são os líquidos. E classe C são os materiais elétricos energizados. Essas classes, elas são, existe essa divisão para que as pessoas possam utilizar o extintor adequado. No entanto, dentro de 5 anos, sairá uma nova normatização, que nós teremos somente um tipo de extintor que poderá ser utilizado em todas as classes de incêndio. Então, dentro de 5 anos, não haverá mais essa distinção com relação à classe de incêndio, tendo em vista que o extintor ele poderá ser utilizado nas 3 classes. Nas 3 classes de incêndio. E os principais extintores, os gás carbônico, o pó líquido, né? Então, como instalar, como deve ser instalado, né? Como devem ser utilizados esses extintores? Com relação à utilização, ele já exige um pouco mais de tempo e o treinamento deve ser prático. Então, é importante que toda vez que a empresa vai fazer a descarga, ou seja, a troca do extintor, então o extintor chegou no prazo de validade, venceu. É importante que o empresário ele utilize esse extintor para treinamento do seu pessoal, dos seus funcionários. Geralmente a própria empresa que vai recarregar, ela pode fornecer esse treinamento gratuitamente, porque para ela, como ela vai fazer a recarga, é interessante que o empresário procure, e em contrapartida ela pode ensinar os funcionários a utilizar o extintor, porque esse extintor de qualquer forma ele terá que ser descarregado. Então pode-se aproveitar essa oportunidade e utilizar na prática esse extintor, e daí o próprio pessoal já pode aprender a executar as ações para que, em caso de incêndio, já estejam sabendo como agir. Como utilizar, né? Exato. Comandante, tem alguma coisa que, subcomandante, o senhor gostaria de salientar dentro do trabalho do Corpo de Bombeiros?
Olha, hoje o problema que o bombeiro enfrenta com relação aos trotes, então principalmente aos pais, não vou nem me direcionar às crianças, vou me direcionar aos pais, para que cuidem e mantenham seus filhos sob vigilância com relação aos trotes. É muito comum crianças telefonando para o Corpo de Bombeiros, e isso implica numa demanda muito grande de ligações. Então nós temos que ter um número maior de telefonistas, tendo em vista que o número de ligações é muito grande, e que em caso de incêndio não hesitem, também para os pais, agora pode ser para as crianças também, por menor que seja o incêndio, por menor que seja o princípio de incêndio, que telefone antes para o Corpo de Bombeiros, no número 193, e depois tentem dar cabo à situação se for possível. Porque caso a pessoa não consiga dar cabo à situação, o Corpo de Bombeiros vai chegar a tempo e vai resolver a situação. Como que seria esse cabo de... Dar cabo, extinguir o incêndio. Então, caso a pessoa não consiga extinguir esse incêndio, o Corpo de Bombeiros ele vai estar presente num tempo curto. Porque geralmente as pessoas, elas tentam resolver a situação. Primeiro. Quando elas veem que ela não vai conseguir resolver, ela liga para o bombeiro. Passou-se muito tempo. Então, a primeira atuação seria o Corpo de Bombeiros. Visualizou o fogo. Telefona para o Corpo de Bombeiros. Se você conseguir ir lá resolver o problema, o bombeiro vai chegar, não vai dar uma bronca, ele vai ficar feliz porque você resolveu o problema. Caso você não tenha resolvido, ele chega e resolve. Capitão, como é que vocês lidam com essa situação dos trotes? Como é que vocês separam o que está sendo verdadeiro do que não? Olha, os nossos telefonistas, eles com o tempo, eles adquirem um feeling, um faro para atender ao telefone. Então, pelo tom de voz, pela forma com que a pessoa está falando e pela identificação, que toda ligação ela é identificada, o local onde a pessoa se encontra, qual mesmo que seja um telefone público, aparecerá a localização. Então, e vários outros fatores relacionados toda essa parte, mais, vamos dizer assim, psicológica mesmo. Então, dentro disso, o telefonista ele tem total condições de acerto. Raramente, é muito raro, uma viatura deslocar para um trote. É muito raro. Só quando a pessoa que está do outro lado é um ator, né? Um ator, consegue, atua muito bem. Mas geralmente quase todas as situações elas são identificáveis. No entanto, o trote ele continua atrapalhando, porque são uma sequência muito grande de ligações. Capitão Gouveia, eu gostaria que você fizesse agora as suas considerações finais e fique à vontade para agradecer qualquer pessoa ou órgão que você queira. O Corpo de Bombeiros agradece a população em geral, em nome do Major Janke, que é o comandante do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu. Nós agradecemos a população em geral pelo carinho, pelo reconhecimento que as pessoas têm tido com o Corpo de Bombeiros, e estaremos sempre à disposição através do nosso telefone 93. E dia 2 de julho é comemorado o Dia do Bombeiro. Dia do Bombeiro, Dia Nacional do Bombeiro. Nós vamos realizar algumas atividades, algumas demonstrações profissionais em várias áreas da cidade, algumas palestras e algumas apresentações durante toda a semana de 2 de julho. E nós vamos estar com vocês, hein? Pode contar conosco, estamos abertos aí para vocês divulgarem o trabalho do bombeiro.